Márcio, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tá me escutando? Porque você não estava aparecendo a tua imagem para mim, agora apareceu aqui. Tô te ouvindo sim, direitinho. E aí, tudo bem? Tudo jóia e Prazer. você? Prazer o meu. Tô sentindo que tá te travando um pouco. Você tá me escutando bem? Tô te ouvindo direitinho. Mas eu não tô te escutando. Não tá vindo retorno para mim de você. Deixa eu ver se eu tirar o fone aqui, né? Melhorou agora? Parece que sim. Vamos lá. Ah, Agora eu te ouvi. pode ser o fone que estava me atrapalhando. Então, bora lá, né? Começar a nossa live, o nosso bate-papo aí, trazendo Vamos lá. bastante informação. Isso aí. Deixa eu te falar. Então, o Vinícius, quando ele me convidou para participar dessa live, eu achei interessante que é uma campanha que vocês estão fazendo, né? Como que é essa campanha? Explica melhor aí pro pessoal. Então, na verdade, a gente uniu duas coisas, porque no dia 26 de junho foi comemorado o Dia Nacional da Diabetes, né? E aí a gente quis associar essa comemoração à necessidade da gente abordar um tema que tem se tornado cada vez mais relevante no âmbito nacional e mundial, que é uma, se assim pode se dizer, uma epidemia de diabetes, de obesidade, né? Cada vez mais as pessoas têm se tornado mais. Começa singelamente com o sobrepeso e aí, consequentemente, se torna a obesidade. Então, a gente quis associar as duas coisas e trazer essa campanha, fazer essa campanha nas cidades às quais a gente tem as filiais, né? Para promover mesmo um diagnóstico rápido, que é ali onde a gente vai realizar a glicemia capilar nas pessoas, e aí quando essas pessoas apresentarem um valor muito alto na dosagem, a gente vai encaminhá-las ao nosso laboratório para a gente confirmar esse diagnóstico. Então, o nosso intuito é trazer informação para as pessoas e contribuir com a nossa região em relação ao diagnóstico da doença, porque às vezes, quando esse diagnóstico é feito, já é algo tardio. Então, às vezes, a pessoa já está ali num quadro de diabetes sem controle, e aí até a gente conseguir trazer restabelecer a saúde dessa pessoa fica complicado. Então, quanto antes a gente diagnosticar, melhor. Então, a gente viu essa necessidade de trabalhar isso, de fomentar isso na nossa região e a gente está aqui hoje, né? A gente está dando início na nossa campanha hoje com a nossa live. Então, o mês de julho, cada final de semana do mês de julho, com exceção desse final de semana de agora, do dia 9, a gente vai estar em uma cidade que a gente tem filial. Então, no dia 8 vai ser na sexta-feira, em Arantina, vai ser de meio-dia a 4. E aí, no dia 16, a gente vai estar em Minduri. No dia 23, a gente vai estar em São Vicente. E no dia 30, a gente vai estar em Andrelândia. Então, quem quiser, pessoal, participe. A gente sempre vai estar nas praças das cidades nessas datas. Então, passa lá, a gente vai ter sorteio, vai ter muita coisa legal. E, inclusive, está rolando um sorteio bem bacana no nosso Instagram de um AirDot, né? Um fonezinho de ouvido sem fio e uma smartwatch, né? Então, aproveita, comenta e participa, porque a nossa ideia é bombar essa campanha. É bem legal. Legal. Ô, Kátia, eu não sei se é a minha internet, tua voz está saindo muito picotada para mim. Não sei se o pessoal tá te ouvindo bem ou só eu que não tô te ouvindo bem. Pois é, deixa eu ver se eu estou com a sala com os comentários aqui liberados, porque aí o pessoal comenta e fala se é a internet, se é a minha, o que está acontecendo. Deixa eu Tô dar até, uma olhadinha aqui. tô até aqui, mas a tua voz para mim tá saindo picotada para mim. Eu não sei se é a minha. Eu tô com medo da hora de eu começar a falar. A minha voz tá indo bem? A minha voz.
A sua, para mim, tá vindo bem, tá? Não tá picotando. Ah, não, beleza. Se não tá, tudo bem. Eu sempre eu fico com medo de estar alguma falha. É, não, mas o Porque pessoal tá parece que mandando aqui que tá tudo normal, que tá normal na live. tá, tá ótimo, tá normal, perfeito. Bom, então vamos E- começar trazendo informação para o pessoal, vamos trazer o que interessa, né? Falar de assunto bacana e trazer bastante informação, bastante coisa legal para o pessoal. Então, o intuito da Ah, nossa legal. Então, live hoje é falar sobre a obesidade, né? Que é um tema que hoje em dia tem sido abordado como uma epidemia. E principalmente durante a pandemia, os números aumentaram significadamente, porque as pessoas se viram privadas de praticar atividade física e, numa situação de estresse emocional, acabaram negligenciando um pouco mais a sua alimentação. Então, hoje a gente vai trazer esse tema aí. Eu queria que você contasse pra gente o que que é a obesidade. então, na verdade, assim, é um tema bem relevante mesmo. Eu acho interessante ter pegado nesse tema, porque hoje, como você falou, a Covid veio, aumentou muitos casos de obesidade, né? E a obesidade nada mais é do que o acúmulo de gordura, né? Uma coisa simples de se explicar, porque é o acúmulo de gordura corporal. E esse acúmulo de gordura corporal, ele sempre se dá pelo fato de a gente ter um superávit calórico, ou seja, as pessoas comem mais e gastam menos, né? Então, a partir do momento que eu tenho um superávit calórico, eu começo a ganhar esse peso. E aí essa gordura, ela pode ser uma gordura de forma, uma gordura que a gente chama de subcutânea, ou pode até mesmo ser uma gordura mais perigosa, que é a gordura visceral, né? Que pode trazer agravantes aí para a saúde da população. Então, assim, Uhum. é uma coisa importante, eu peguei até alguns dados aqui com relação à obesidade para mostrar para o pessoal o quanto essa obesidade vem crescendo, né? E o quanto está sendo preocupante esses dados hoje no mundo, né? Não só no Brasil, mas como no mundo. Eu peguei alguns dados aqui, a hora que você até chegou a me mandar mais cedo alguns dados, eu já tinha pego esses dados dos números da obesidade de 2003 para 2019, o quanto isso aumentou, né? A gente tinha lá em 2013, a gente tinha 12% de obesidade, e hoje a gente tem, em 2019, foi o último dado do IBGE, que foi a última atualização que teve, foi 27% da população tem algum grau de obesidade. Então nós temos a obesidade em grau 1, grau 2 e grau 3, que é a obesidade mórbida. Essa obesidade, ela vem um maior aumento nas mulheres, 14,5% eram em 2003 e hoje é 30,2%. E os homens de 9,6% em 2003 passou para 22,8%. Então ela é mais, prevalece maior nas mulheres, né? Do que em Uhum. homens. E uma coisa interessante que eu vi, que no excesso de peso no Brasil hoje é mais de 60% da população, 60,3%, ou seja, 96 milhões de pessoas no Brasil têm um sobrepeso, um excesso de peso, né, e um grau de obesidade. Então, isso é uma coisa muito preocupante, que deixa a gente cada dia mais preocupado. Eu que trabalho com isso todo dia, eu falo que na minha prática clínica eu tenho uma especialização em nutrição esportiva, mas o que eu mais tenho paciente é sempre com alguma complicações ligadas a excesso de peso e obesidade. Sim, e o mais interessante é quando a gente pega para ver a faixa etária em que há maior incidência, né? A gente tem de sobrepeso entre 45 e 54 anos, a gente tem 64,54% de pessoas. Então, é uma faixa etária que a gente pega, é uma população totalmente ativa, não são pessoas com exceção das pessoas que têm, né, um nível de deficiência, algo assim, são pessoas totalmente ativas, pessoas que ainda estão no mercado de trabalho. Então, elas têm a capacidade de praticar uma atividade física e evitar um quadro de obesidade. Nesse caso do sobrepeso e da obesidade, a maior incidência ocorre na faixa etária de 35 a 44 anos. Então, é uma faixa etária menor ainda do que o do sobrepeso. Então, você vê que é algo bem próximo, mas são duas populações totalmente ativas que poderiam reverter esse quadro de sobrepeso para não chegar na obesidade.
E, na verdade, também o que fez aumentar muito, que eu vejo muito assim, é claro que a alimentação em si ela é um problema para a obesidade, mas essa pandemia ela fez com que as pessoas ficassem muito mais em casa, muito mais medo e muito mais sedentária. E aí a ansiedade faz com que as pessoas começassem a ganhar muito peso nesses últimos anos, né? Gente, eu lembro quando a pandemia começou, eu ainda morava em Belo Horizonte. Eu morava no terceiro andar e meu prédio tinha 6 andares. Eu fiquei tão desesperada que eu peguei e fazia atividade física nas escadas do prédio. Eu ficava subindo e descendo a escadaria porque eu fiquei tão desorientada, mas eu não quis parar Eu de também. jeito nenhum. Eu sou uma pessoa que eu trabalho em muitas cidades, eu trabalho em 13 cidades, né? Então minha semana é muito corrida, né? Então eu trabalho. Quando veio a pandemia, aquele primeiro auge da pandemia, eu literalmente eu parei, eu não atendia, não saía, e aí eu fiquei em Bom Jardim de Minas, onde meus pais moram e tal, e eu tenho consultório lá também, aí eu fiquei lá. Então eu ficava em Juiz de Fora, eu ficava em Bom Jardim. Mas aí eu pegava meu carro e ia pro meio do mato, lá naquela rua de terra lá que não tinha ninguém, porque a gente tinha um medo doido, que ia morrer, que não sei o quê, e ficava correndo, fazendo atividade física, sozinho mesmo, até para arejar a cabeça, porque tinha que ficar todo o dia inteiro, era muito tenso. Uma situação bem tensa Nossa, para era todo mundo. horrível. E eu lembro que na época eu comprei aquelas bandagens elásticas, aquelas coisinhas, aquelas fitinhas que você coloca na porta. Então eu ficava fazendo uma espécie de musculação ali, uma calistenia para tentar aliviar a cabeça, porque você ligava a televisão, era só notícia assustadora, aquela coisa, então eu tinha que dar uma vazão nisso. Bem tenso. E tem um outro dado interessante, tem um estudo, é até brasileiro, chama Epidemia de Obesidade e as Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Ele fez uma projeção que até 2030, cerca de 68% da população estará com sobrepeso e cerca de 26% da população obesa. São números, É, assim, assustadores. exatamente. Eu tinha estudado um tema um tempo atrás, que nos Estados Unidos, não fugindo um pouco do Brasil, mas falando também, né, porque isso é um problema mundial. Nos Estados Unidos, então, onde a obesidade é muito maior, né, eles têm uma estimativa que em 2030, 50% da população terá obesidade. Então, quando a gente fala obesidade, é uma coisa que começa a ser uma doença muito. Não é um excesso de peso, um sobrepeso. É uma doença. A obesidade é uma doença. E quando você tem um grau de obesidade, tudo pode piorar, né? Então, assim, você ter metade da população obesa é uma coisa assustadora. Assustadora. Então, inclusive, a obesidade é considerada um fator de comorbidade para essas epidemiologias, né? Então, são sempre os fatores que vêm, hipertensão, obesidade, e não começa de um dia para o outro, de uma semana para outra. É um processo de meses, anos, em que a pessoa vai ganhando peso. Hum, correto, correto. E conta pra gente, né? Além do que a gente já sabe, quais são os fatores causadores de obesidade? Então, na verdade, o que causa a obesidade mesmo, eu falo que, na verdade, o primeiro fator causador da obesidade é o quê? Estilo de vida, né? O que Uhum. causa estilo de vida, por quê? Porque a partir do momento que o paciente ele não se alimenta bem, ele não faz nenhum tipo de atividade física, e aí automaticamente ele não tem um controle alimentar da sua alimentação, porque eu falo que uma coisa é muito ligada à outra. Quando você começa a treinar, o que você incentiva? Ah, vou começar, fui nutricionista, vou fazer um plano alimentar e vou começar a treinar. Então, uma coisa é ligada à outra. Então, você fica empolgado porque aquilo vai te trazer um benefício. Aí você não quer comer errado. Pô, ralei pra caramba na academia e vou comer agora, sei lá, um x-tudo, uma pizza e tal. Então, a pessoa, ela acaba querendo... O Vinícius está comentando aí, Né, acaba Vinícius? não tendo aquele... Na verdade, então, assim, eu acho que a mudança principal que causa a obesidade é o estilo de vida. Então, a partir do momento que você começa a ter uma mudança de estilo de vida, você começa a ter um gasto energético diário maior do que aquele gasto calórico, a tendência é que você ou estabilize esse peso ou você perca peso, né? Dependendo do Uhum. gasto. Quando você tem um déficit calórico, você começa a perder peso. E quando você tem um superávit, você começa a ganhar peso. Então, para mim, o principal fator é o sedentarismo e o estilo de vida da maioria da população muito sedentária. E o que essa obesidade causa além do que a gente já sabe, né? Porque a gente já tem os fatores de hipertensão, diabetes, mas tem outras coisas que a obesidade causa.
Então, na verdade, a obesidade ela desencadeia várias outras doenças, né? A gente for pegar aí a obesidade, das principais que a gente tem, até que é um tema da campanha, que para mim é muito preocupante, é a diabetes, né? Parece que vai ter uma live com a endócrina falando de diabetes no final, Sim. então eu acho bem interessante falar. Tema bem interessante que hoje em dia também é outra doença que provavelmente ela deve trazer alguns números que cresceu demais com essa pandemia. Então, assim, infarto, obesidade, hipertensão arterial, diabetes, um outro problema também agravado nos últimos tempos, esteatose hepática, então aumentou muito o nível de gordura visceral. Eu Uhum. na clínica do Dr. Edmilson, que atende na região, todo mundo conhece ele. O Dr. Edmilson faz ultrassom e a gente estava conversando há pouco tempo atrás sobre como aumentou o quadro de pessoas com gordura no fígado, que é a esteatose hepática. Então, ela tem vários Uhum. graus, né? Esteatose hepática grau 1, 2 e 3. Então, isso pode agravar e piorar muito caso levar uma cirrose ou até mesmo um câncer numa maior incidência, né? E outra coisa que é bom falar, eu falei de câncer aqui, tem estudos que mostram que a gente tem mais de 13 tipos de câncer ligado à obesidade. Então, a obesidade ela leva a complicações do câncer, né? Não sei se chegou a ver alguma coisa, mas isso é uma coisa também muito preocupante, né? Que as pessoas acham que não tem nada a ver. Eu vi um estudo do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, né? E aí ele faz um levantamento a porcentagem de incidência de câncer, tanto nos homens quanto nas mulheres, influenciado pela obesidade, né? Nos homens, o principal aparecimento é de câncer de pâncreas, e nas mulheres é câncer de útero, não só o de colo de útero, né? O útero como um todo. Então, por mais que porque a gente imagina que são só essas doenças ligadas a metabolismo mesmo, que a obesidade influencia, mas não, ela influencia o corpo como um todo, porque a obesidade é uma sobrecarga geral do seu corpo, seja articulação, seja funcionamento, de Zé, órgãos, de tudo. uma coisa interessante, Cássia, o que tem um estudo que mostra que cada um peso que você está acima leva uma compressão de joelho, coluna e de calcanhar de 4. Você imagina, você pega um paciente aí que ele está 10 quilos acima. Então você imagina, ele leva uma carga de 4 vezes 10, 40, como se ele estivesse carregando 40 quilos. Então olha para você ver como que isso é preocupante. Leva uma maior dificuldade até mesmo dessa população mais obesa fazer uma atividade física, né? E ter uma vida com mais versatilidade, trabalhar melhor, render melhor no seu dia a dia, né? E eu lembro muito, quando eu morava em Belo Horizonte, e a gente trabalhava em escritório, era elevador para todos os lados. O maior incentivo do pessoal da terapia laboral era justamente: não vai de elevador, vai de escada, é um pouquinho de atividade que você faz, porque às vezes você passa o dia todo sentado e não faz nada. Exatamente, isso aí. Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, não só porque eu falo que a obesidade é uma doença multifatorial, entendeu? Uhum, com certeza. E além disso, como que eu sei que eu sou um obeso e quais que são os graus de obesidade que existem? Então, isso aí a OMS a gente tem várias maneiras de calcular, né, o peso, né, mas hoje a OMS preconiza o índice de massa corpórea, que é um cálculo bem básico, né, que a gente faz, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Então isso qualquer pessoa pode fazer em casa, então pega seu peso, multiplica, por exemplo, uma pessoa que tem 1,60 m, multiplica 1,60 por 1,60, vai dar um valor e depois divide pelo seu peso. E aí vai dar um númerozinho lá, e aí a gente tem uma tabelinha que a gente tem o baixo peso, normal, sobrepeso, obesidade 1, obesidade 2 e a obesidade 3, que é a obesidade mórbida, né? Então, assim, quando a gente fala de obesidade, a gente comentou lá em cima de alguns números, quando fala obesidade, a gente se enquadra nesses 3 graus, que é obesidade 1, 2 e obesidade mórbida, que é o caso mais grave. Entendeu? Esses dias eu fiquei até, por curiosidade, eu fui fazer o meu IMC. Meu IMC deu sobrepeso. Mas por quê? Eu não me preocupo quanto a isso, porque a minha Isso, prática de atividade física é regular, então é massa muscular nesse caso, né? eu ia, Graças a eu ia falar, é, eu ia até comentar isso mesmo, né? Porque o que Uhum. acontece? O IMC
ele foi criado, é usado no mundo inteiro, então a Organização Mundial de Saúde ela tinha que criar um parâmetro para analisar isso, né? Mas isso Uhum. existem no meu dia a dia, eu não pego a IMC, né? Eu uso o aparelho de bioimpedância corporal, onde me mostra a quantidade de massa, né, proteína, a quantidade de mineral ósseo. Então, eu consigo ver, às vezes, pacientes que Uhum. têm um grau de obesidade e sobrepeso, mas o paciente tem uma massa magra muito alta e uma gordura bem baixa, entendeu? Então, tipo assim, isso não é Uhum. uma coisa que a gente se apega, mas quando a gente fala de pacientes sedentários, para tipo agravamento, a gente tem que analisar o IMC sim para ter pelo menos um norte, saber como trabalhar com esse paciente. Com certeza, o IMC é usado para pessoas que são sedentárias mesmo, porque se você pega um atleta de fisiculturismo, vai fazer o IMC dele, vai dar um valor, ele é obeso. Não, Então, não é peso, mais. peso, né? Exatamente. E vai dar muito peso. E, Os caras pensam, né? "Hum, E quais que são os tratamentos hoje em dia, os mais usuais, assim, e às vezes os mais diferentes para o tratamento dessa obesidade quando o paciente é diagnosticado? O que você costuma fazer? não, né? Hoje em dia, esse é um tema interessante de a gente comentar, que fala que existem três fatores que são importantíssimos para o tratamento de obesidade. Nós temos Uhum, a mudança de estilo de vida, que é a atividade física. O segundo sim. fator, alimentação. E o terceiro fator, medicação. Eu falo nessa ordem por quê? Porque eu acho que, na verdade, a medicação ela sempre tem que ser o último, né? Dependendo do grau de obesidade desse paciente. Hoje em dia, a gente tem muitos medicamentos para tratamento de obesidade. Nós temos aí no Uhum, mercado, nós temos um muito antigo, todo mundo quer vitamina, né? Nós temos aí hoje alguns medicamentos mais novos, que a gente chama de análogos de GLP-1, que também hoje em dia tem usado, o pessoal tem usado de uma forma um pouco descontrolada, porque não precisa de receita para comprar, isso é um problema que eu acho uma preocupação, que são Ozempic, Saxenda, Victoza, que são uhum, a semaglutida, liraglutida. Agora ainda para facilitar mais isso ainda, a indústria lançou um medicamento novo que chama Ribelsus. Então, ele não é injeção, né? Porque tem que dar os cliquezinhos lá. Esse é em comprimido, que é a semaglutida mais em uhum, comprimido. Então, eu acho assim, são coadjuvantes, são medicamentos para tratamento de diabetes, mas são coadjuvantes na obesidade. Só que isso é um risco, porque são medicamentos caros, nem todo mundo tem condições de comprar? Não tem. É todo mundo que vai sair comprando. Mas só que você não precisa de receita para comprar. Simplesmente você não precisa de receita para comprar. Você chega na farmácia e fala assim, eu quero comprar esse medicamento e você vai comprar. Entendeu? Então, uhum. assim, e aí a pessoa começa a tomar doses cabaladas ou sem controle, e isso pode trazer futuramente uma complicação. Os análogos de GLP-1 são os medicamentos mais novos hoje em dia, que estão a Uhum. liraglutida e a semaglutida, são medicamentos hoje que ainda não tem muitos estudos aprofundados para saber se isso traz um dano lá na frente. A princípio não tem nenhum estudo falando disso, tá? Mas eles são medicamentos para tratamento de diabetes tipo 2. Então eles são coadjuvantes Uhum. no tratamento de obesidade. Então assim, então o medicamento existem medicamentos sim, mas o primeiro fator, não adianta nada eu tomar o medicamento e não fazer atividade física e não me alimentar bem. Então, assim, na verdade, Exatamente. a gente tem que sim fazer os três fatores que eu coloquei para o tratamento da obesidade. E onde que, por exemplo, uma disfunção tireoidiana entraria nessa história? Então, a tireoide, o que acontece? Quando o paciente tem o hipotireoidismo, né, ele tem uma descompensação, o metabolismo tende a ficar mais lento, né, e aí esse Uhum. paciente começa a peso. Então, assim, porque a tireoide é responsável pelo metabolismo corporal, entendeu? Uhum. Então, assim, no tratamento de obesidade, quando o paciente ele tem uma tendência a ganhar peso por um descontrole da tireoide, aí ele vai fazer o tratamento com endócrino, onde ele vai tomar lá a levotiroxina sódica, dosar isso aí, Uhum. com automaticamente a tireoide volta a funcionar de uma maneira normal e o metabolismo desse paciente começa a ficar regulado. Metabolismo regulado, alimentação, atividade física, tudo se torna normal. Uhum. E, inclusive, tem também, eu me lembrei aqui, dos medicamentos, dos ansiolíticos, que são, uma forma que eles, assim, que, pelo menos no meu caso, quando eu tomei,
me cortava o apetite de uma forma que, se eu não me policiasse, eu passava o dia todo sem comer absolutamente nada, porque não tinha porque existe a fome e existe a vontade de comer. Exatamente. A fome é quando você sente aquele ronco, pelo menos para mim, aquele Como ronco tá na barriga. vazio. E a vontade de comer é aquela necessidade que você tem de ficar mastigando o tempo todo. Só que Exato. o ansiolítico, ele tira tanto a fome quanto a vontade de comer. Então, você fica períodos enormes sem se alimentar. Então, o que acontece? Tem alguns medicamentos que também são usados. Nós temos aí topiramato, que as pessoas usam, que é o amato, então, que é um medicamento também muito Uhum. usado. A pessoa começa a perder peso, mas isso não são medicamentos específicos para emagrecimento. Então, como você falou, são ansiolíticos, são medicamentos que são para tirar um pouco essa ansiedade, que muitas das pessoas comem por ansiedade, né? Fator emocional, ele interfere demais, né? Tem pessoas que não comem quando está com ansiedade ou algum tipo de estresse, e tem outras pessoas que Uhum. comem demais. Come até o pé da cadeira, como diz o outro. Então, tipo assim, isso é um fator que são medicamentos, sim, que podem ajudar, mas eles sempre vêm junto de um outro de medicamento que possa estar agindo diretamente nesse quadro de perda de peso e obesidade, entendeu? Uhum. E trazendo isso para o Brasil, a gente pode afirmar que existe uma epidemia de obesidade e quais que são esses riscos? Então, na verdade, quando a gente olha números, né, a gente preocupa. Epidemia, no meu ponto de vista, a gente tem uma epidemia assim no Brasil, não só no Brasil como no mundo, mas olhando no Brasil, a gente tem sim uma epidemia pelo número onde a gente começa a ver que 60% da população tem um excesso de peso, e quando eu tenho um excesso de peso, eu estou caminhando para uma obesidade, então isso para mim é uma epidemia. E dentro disso, quais são os fatores de risco que acontecem com relação a essa epidemia? São os agravamentos de doença. Então, nós temos o Sistema Único de Saúde, onde ele apoia toda a população para pessoas que não têm condições financeiras de ter um plano de saúde. Então, isso no Sistema Único de Saúde isso pode agravar, porque já aumenta as doenças, as comorbidades associadas, que nem a gente falou da diabetes, da hipertensão, né, da doença do coração. Então, isso leva, assim, a um problema de saúde pública no Brasil. Então, Uhum. por quê? A partir da obesidade eu começo a ter fatores, ou seja, comorbidades associadas, que faz com que eu tenha uma sobrecarga nos hospitais e uma dificuldade de tratamento desses pacientes. E financeiramente falando, dentro do estudo da epidemia de obesidade e as DCNTs, né, que são as doenças crônicas não transmissíveis, Sim, cerca de 22% dos recursos do SUS são aí, designados para tratamento da obesidade. Então, é cerca de 1,5 bilhões de reais. É muito dinheiro. é Para a muito. obesidade, é uma coisa que a gente podia evitar com atitudes, com uma mudança de hábitos, né? Você mudando hábitos alimentares e hábitos de vida mesmo, daria para ser evitado e esse valor poderia ser muito menor. Exatamente. E uma coisa que eu falo, Cássia, eu trabalhei no serviço público, no SUS, né, há um tempo atrás, sei lá, cheguei a trabalhar numa prefeitura, e olha que esses dados que a gente tem, eles não são dados fidedignos. Quando você faz aquela pesquisa do IBGE, ela foi uma pesquisa feita, foi uma colheram os dados, né, mas muito foi feito por telefone. Então, você liga e fala assim, ô Cássia, eu queria saber seu peso e sua altura. Você pode falar. E muitas das vezes a pessoa fala, meu peso é tanto, mas ele está pesando 70 e fala assim, tô pesando 65, né? Então, tipo assim, isso Exatamente. quando você fala um número, esse número ele pode ser um número muito mais agravante, entendeu? Muito mais agravante que a gente pensa. E se a gente pegar isso de forma mundial, quando você pega de forma mundial, onde você pega um país da África, onde a desnutrição é muito grande, é um país muito populoso, se a Uhum. gente tirasse tem um quadro de desnutrição, por poder aquisitivo baixo, dificuldade de alimentar, você começa a ver que os números subiriam muito mais. Subiriam muito mais e isso se torna cada vez mais. E você falou de desnutrição, eu estava lendo um artigo que falava a respeito de pessoas obesas que são desnutridas. Porque muitas vezes a gente faz uma associação de que o gordinho, a pessoa é gordinha, então ela tá nutrida porque ela come bastante.
Mas Então, não necessariamente ela come os alimentos que vão deixá-la nutrida. Às vezes ela está ali se entupindo de farinha branca e tudo, e aí se esquece das vitaminas, dos micronutrientes, né? Das vitaminas e dos minerais. hoje mesmo eu peguei uma paciente de manhã e ela estava com um quadro de obesidade grau 2. Olha para você ver, obesidade grau 2. E ela Uhum. estava com vitamina B12 baixa, ferro baixo, ferritina baixa, vitamina D baixa, entendeu? Então, tipo assim, Uhum. ela é uma paciente que ela estava com uma desregulação, entendeu? E tendo uma obesidade grau 2. E aí um desânimo total, a mulher não tinha desânimo, ela falou que isso para mim que só gosta de ficar deitada, mas com uma vitamina B12 baixa, entendeu? Ferro baixo, caminhando para uma diabetes, para uma anemia. Então, quer dizer, a gente, às vezes as pessoas acham que a anemia só dá em pessoa magra, e não é, entendeu? Então, assim, essa paciente, ela estava com dois problemas, que é a B12 e o ferro muito baixo, que pode desencadear anemias. Então, assim, olha para você ver. No meu caso, a B12 eu faço monitoramento dela de 6 em 6 meses, porque eu não como carne vermelha e ela é proveniente dos animais ruminantes. Então eu fico com ela assim, esperto. Exatamente, Pois isso é. aí. E quando a cirurgia bariátrica é indicada? Isso aí é um tema bem interessante, tá? É um tema que eu gosto muito de falar. Por que eu gosto muito de falar de cirurgia bariátrica? Na verdade, eu tenho dois lados da moeda na cirurgia bariátrica. Eu atendo muito Uhum. paciente bariátrico, faço muito encaminhamento de paciente bariátrico, faço os laudos lá que eles pedem, só que o que eu vejo? Eu devo ter mais ou menos aí uns 30 pacientes na região bariátricos, e se a gente for parar para pensar, se eu chegasse aqui, tivesse os 30 numa sala aqui igual eu tô, e eu perguntasse para eles assim, quem de vocês arrepende de ter feito cirurgia bariátrica? Você acha que quantos ia levantar a mão? Boa parte. Nenhum. Nenhum. Sério? Por que nenhum? Vou te explicar o porquê nenhum. Porque a cirurgia bariátrica, quando ela é feita com o paciente que ele tem um diagnóstico de obesidade grau 3 e ele necessita, e ele já tentou fazer esse emagrecimento e não tentou emagrecer e não conseguiu. Uhum. E aí que ele faz a cirurgia e ele viu uma melhora na qualidade de vida dele, nos exames, na disposição diária, ele sofreu para fazer aquela cirurgia porque não é uma cirurgia simples, a gente sabe disso. Uhum. Então, assim, mas ele vê uma melhora, então a qualidade de vida dele volta a ser uma qualidade muito boa, né? Mas o que acontece hoje muito no Brasil é que a cirurgia bariátrica, até mesmo pessoas que têm plano de saúde, começou a ficar um pouco banalizada. Porque a cirurgia bariátrica só tem indicação quando o paciente tem obesidade grau 3 ou quando ele tem algum grau de obesidade 1 e 2, mas associada com mais de uma comorbidade. Entendeu? Então, o que está Uhum. hoje em dia? Então, as pessoas, querendo ou não, aquele negócio que eu falo que o dinheiro acaba falando mais alto, então muitas das vezes eu vejo quadros de pacientes que têm obesidade 1 e começa a criar doença para poder fazer a cirurgia bariátrica. Isso não é uma vez, Uhum. não. São vários, tá? Que eu já vi isso, não é só comigo também, não, tá? Vou dando só um exemplo. Então, muitas das vezes, as pessoas elas querem um caminho mais curto. O que elas acham? Não, eu vou fazer uma bariátrica e meu problema está resolvido. Mas não é isso, eu faço uma bariátrica se eu não mudar minha cabeça, se eu não mudar meu Exatamente. pensamento, né? Que aí a gente fala que é o pensamento de gordo. Se eu não precisar de mudar esse pensamento, saber que eu tenho que fazer uma atividade física, fazer que eu tenho melhorar minha alimentação, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada fazer a cirurgia. Quantos pacientes, quantas pessoas que eu conheço que fez a cirurgia bariátrica e ganhou peso de novo? Então não é um, não é dois, são vários, entendeu? E agora tem pacientes também que são exemplos. Tem pacientes que fez cirurgia bariátrica e você olha hoje em dia, o paciente ele é um exemplo que você olha o corpo e fala assim, não, esse paciente não foi bariátrico, não, entendeu? Por quê? Porque o paciente mudou a cabeça. Ele mudou, ele fez a cirurgia, mas fez a cirurgia valer a pena. Então, a cirurgia bariátrica, ela tem o lado da moeda bom e o lado ruim, entendeu? Mas o que eu falo muito é que devemos sim fazer a cirurgia bariátrica quando eu tenho indicação, não criar indicação para fazer aquilo no Uhum. caminho mais curto para, de repente, perder peso. Isso não vai melhorar em nada. É o que eu sempre falo, o segredo do sucesso da cirurgia bariátrica é associar essa cirurgia a um terapeuta,
a um Sim, tratamento para a cabeça, tanto, porque não adianta você tirar uma parte do seu estômago, reduzir a sua alimentação, mudar seus hábitos alimentares, sendo que se você está passando por um momento de estresse, inclusive o pós-cirúrgico é um momento de estresse, porque o seu corpo está sob sim. estresse para se recuperar daquilo. E aí você continua comendo da mesma forma, vai dar na mesma. Na verdade, o que acontece? Os pacientes, é aquilo que eu falei, eles querem cortar o caminho, né? Então, assim, tanto que Uhum, quando você vai fazer uma cirurgia bariátrica, seja ela pelo SUS, seja ela particular, seja ela pelo plano de saúde, é obrigatório ter laudos de nutricionista, psicólogo, médico. Sem esses laudos não faz, entendeu? Onde o uhum, laudo do nutricionista, o paciente precisa ter pelo menos 2 anos de tentativa de tratamento e não nesses 2 anos ele não conseguiu emagrecer, aí a partir disso o plano libera, ou seja, o plano, o médico. Isso no particular não acontece muito, né? Porque a gente sabe que o dinheiro fala mais alto, mas no plano de saúde é obrigatório você ter esse laudo falando que esse paciente uhum, fez o acompanhamento e não conseguiu emagrecer. E sabendo que ele tem algumas comorbidades associadas. Então, isso é o maior indicativo para a cirurgia bariátrica. uhum. Tá, e vamos falar um pouquinho sobre a obesidade infantil, que também é um assunto que tem nos preocupado muito. Inclusive, recentemente eu tive uma conversa com uma pessoa de uma prefeitura da área da saúde e ela comentou comigo a respeito de um programa do governo, né, sobre fazer essa prevenção da obesidade infantil dentro das escolas, né? Seja com uma alimentação mais saudável, onde todas as escolas têm lá o plano alimentar produzido por um nutricionista e tudo. E aí todas as crianças vêm sendo acompanhadas, né? Eles medem, tiram as medidas das crianças, o peso, e vêm monitorando isso. E, inclusive, ela me relatou que teve uma criança que está muito acima do peso, eles chamaram os pais e tudo. E aí a mãe falou: Não, minha filha está normal. E a menina estava, não me recordo quantos quilos acima do peso. E a mãe não conseguia ver que a criança estava fora do, do ideal para ela, né? Então, vamos falar um pouquinho Entendi. sobre Então, isso. na verdade, eu acho que o principal que tem na questão da obesidade infantil é fazer com que a gente trabalhe a conscientização da família, mas não só a família. Não adianta eu trabalhar somente com a família, pensar assim, que os pais têm que tomar conta, sendo que nas próprias escolas e creches as alimentações não são de boas qualidades. Não falo na merenda escolar. E, na verdade, por exemplo, muitas das vezes as crianças elas vão na escola, não todas, tá? Tô falando disso, eu vejo relatos no dia a dia, porque eu atendo. Eu não sou muito de atender criança, mas eu atendo acima de 7 anos. E às vezes as crianças, existem dois fatores que prejudicam. Elas não merendam na merenda que tem na escola. E muitas das vezes levam lanches rápidos. O que são lanches rápidos? Biscoito, né? Algum wafer, alguma coisa assim. Sucos industrializados, aqueles sucos de caixinha, pequenininho, já pronto, Uhum, entendeu? E por quê? Porque isso está na praticidade do dia a dia. Está na praticidade do dia a dia e acaba que são alimentos que eles têm mais palatabilidade, então eles querem mais isso. Então ele prefere muito mais comer uhum, aquele lanchinho ali, todo industrializado, ultraprocessado, do que às vezes até mesmo merendar, né? E uns, às vezes, por vergonha, porque eu sei que tem muita gente que às vezes queria merendar e não vai porque tem vergonha, isso acontece demais, entendeu? Então, demais. assim, o trabalho da obesidade infantil hoje ele tem que ser um trabalho tanto dentro de casa, né, onde os pais têm Uhum, que ter a consciência que eu preciso mudar, porque na verdade aquilo que os pais fazem é reflexo do filho vai ser no futuro. A gente sabe disso, né? Tudo que você vê em uhum, casa, você pega mania, não só na alimentação, entendeu? Então, assim, hoje a gente vê um número muito grande de crianças com obesidade. Vocês aí no laboratório, vocês devem ter números aí de ver de crianças com hipercolesterolemia, pacientes, eu vejo muito isso no dia a dia. Uma outra coisa incidente demais, que eu tenho certeza que vem da alimentação, crianças com diabetes, já com diabetes tipo 1. Eu vejo muito diabetes tipo 1. Isso, para mim, no meu uhum, vem de uma alimentação dos pais, entendeu? Então, acontece, é uma predisposição? Pode ser, sim, familiar, mas isso tem muito casos hoje de diabetes tipo 1 em criança. Então, assim, e outra coisa que é um problema é o que a gente chama de depressão.
Ou seja, as crianças hoje, gordinhas, sofrem muito bullying na escola, isso sofre demais. É outro relato também que eu tenho demais com Uhum. as crianças sofrem muito bullying. E essa criança, ela fica depressiva. Ela fica depressiva, às vezes ela não quer ir na escola. Eu já tive casos de crianças que não queriam ir na escola porque todo mundo ficava mexendo com ela. Então, assim, é um problema. A obesidade infantil ela é um problema de saúde pública muito grave. Eu já trabalhei na saúde pública, eu já vi vários relatos. Então, assim, precisamos ter um trabalho de conscientização, sim, à obesidade infantil, porque a criança de hoje é o adulto de amanhã. Obesa hoje, obesa amanhã. E esses dias a gente estava tendo uma conversa lá no laboratório, inclusive o Vinícius mandou isso aí. A gente olha para uma criança gordinha e uma criança magrinha. A gente vai achar que a criança magrinha é anêmica ou está doente e a gordinha é a saudável. Só que às vezes a criança que está magrinha não está saudável, justamente porque às vezes os pais induzem uma alimentação não saudável para ver se a criança ganha peso para se tornar aparentemente, fisicamente saudável. Mas isso é uma coisa que vem de muito antigamente. Por exemplo, os Uhum. avós, ele acha que, nossa, mas você tá tão magrinho, você tem que estar fortinho para, o fulano tá fortinho, tá com saúde. Gente, totalmente ao contrário. Uma coisa que eu sempre falo, você já viu uma pessoa de 100 anos que viveu 100, sei lá, uma pessoa que viveu 100 anos de idade, que tem mais 95 anos, ela é obesa? Eu nunca vi. Se via, é sempre a pessoa é magra, a pessoa tem um perfil mais magro, entendeu? Então a obesidade não é saúde para ninguém. E isso a gente tem que ter essa consciência. Ser obeso não é sinônimo de ser saudável. Por mais que você está com sobrepeso, mas aí você faz os seus exames e você está saudável, até quando isso vai durar? Até quando você Exatamente. vai conseguir manter a sua vida saudável tendo 40, carregando 40 quilos de 1 quilo a mais nas suas costas? Então, existe uma coisa que as pessoas acham que. Eu já escutei isso muito no consultório, tá? E escuto. Eu sou um gordinho saudável, gente. Eu falo, não existe gordo saudável. Existe obeso saudável. A gente tem que ter essa consciência. Os seus exames, sim, estão saudáveis, graças a Deus. Mas você tem um problema, você tem uma doença e a obesidade hoje é diagnosticada como uma doença. Entendeu? Inclusive, a gente tem até o fato do falso magro, né? Que é aquela pessoa que aparentemente é magra, mas por dentro tá com gordura visceral, tá com várias coisas, né? Então, o falso magro, ele se dá por aquele paciente perfil sedentário, não faz nada, não tem estímulo de músculo, né? A musculatura é muito baixa e o percentual muito alto. Às vezes ele tá com o peso normal, mas você olha o percentual dele, tá tipo 40%, dando um exemplo, entendeu? E aí você vê, por que esse percentual tá muito alto? Porque a musculatura tá muito baixa. Então, para mim ser um falso, eu preciso ter uma musculatura muito baixa, ou abaixo do ideal até, e ter uma gordura muito alta. E eu estou à prova viva disso porque há alguns anos atrás, mais ou menos uns 6 anos atrás, eu sempre fui mais magrinha. Então, eu fui na endócrino, fiz uma bioimpedância, fiz tudo direitinho. Eu estava com meu índice, estava quase diabética, Hum. estava com um pouco de hipertensão, estava com o sistema, com a tireoide todo bagunçado, estava assim, e aparentemente fisicamente estava bem. E estava tudo bagunçado. Então, a partir daí, o que ela me falou? Olha, vamos mudar o estilo de vida. Mudei o estilo de vida, não tive mais problema. Parei, inclusive, de tomar o remédio da tireoide, né? O Puran. Parei de tomar Puran e eu comecei com uma dose de 100 e fui diminuindo, diminuindo. E aí a tireoide foi regulando até eu chegar em 25, fiquei um tempo. Depois regulou, parei. Então você teve. O que acontece? Na maioria das vezes você teve uma tireoidite, na verdade não chegou a ter uma desregulação da tireoide momentânea, não foi uma desregulação, porque muitas das vezes o paciente que tem a tireoide ele tem que tomar um medicamento pro resto da vida, né? Então, assim, graças a Deus teve esse problema para você, mas isso se dá também pelo trabalho que você faz, de academia, alimentação, entendeu? Suplementação e às vezes de minerais que são importantes para o funcionamento da tireoide, são N fatores associados a isso. E para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho sobre os planos de enfrentamento da obesidade no Brasil. Então, isso aí eu fiz algum ponto. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Que eu fiz algumas. Porque, como isso é uma coisa mais ligada à saúde do SUS, né? Saúde pública,
coloquei alguns pontos aqui. Alguns pontos que eu coloquei, o reconhecimento da obesidade como um problema de saúde. Isso nós temos que ver, que a obesidade, ela sim, um problema de saúde, é uma doença. Então isso a gente tem que tirar, porque existe muito preconceito ligado à obesidade hoje em dia ainda. Então as pessoas têm vergonha, as pessoas têm aquela, eu não assumo que eu sou obeso e tal, eu não sou obeso. Quando você fala assim, você está no grau de obesidade, mas eu obeso? Que isso, entendeu? Então nós temos que reconhecer isso aí e ter um trabalho mais amplo com a rede de saúde do SUS. Um outro é monitorar muito o público, monitorar esse público, né, para ver se está mesmo, se esses números estão certos, se os grupos, por exemplo, eu coloquei ter um trabalho junto com a saúde da família, o pessoal da saúde da família, que faz esses monitoramentos em municípios pequenos, né, onde ele tem, vai chegar alguém aqui, onde eles têm esse papel importante para monitorar esses graus de obesidade e sobrepeso. Isso é um papel importantíssimo. Conscientizar o público no trabalho multidisciplinar, onde precisa ter no público, né? Nutricionista, psicólogo, endocrinologista, para que faça esse trabalho mais amplo com uma equipe multidisciplinar, tá? Os trabalhos nas escolas e creches, onde melhorando a qualidade do que vende nessas escolas, né? Do que vai levar para lanche, do que vai servir. E, em último, eu coloquei um trabalho junto com um agronegócio que eu falo que é a agricultura familiar. Por quê? Existe um projeto, eu não sei a fundo, tá? Vou falar por alto, tá? Que tem no SUS, que é incentivando a agricultura familiar. Então, assim, isso é um projeto bem interessante, onde as pessoas produzem, plantam lá, né? Faz a sua agricultura e tem um projeto que a própria prefeitura fica de comprar esses produtos para levar para as creches e tal. Então, isso é um trabalho bem interessante, começa a melhorar a qualidade desses alimentos. Então, assim, eu não sei a fundo como que é isso da agricultura familiar, eu sei que tem esse projeto, mas eu não sei como que funciona, mas são alguns pontos que eu acho que a gente consegue enfrentar esse problema de obesidade no Brasil. Gente, a Nelly mandou uma mensagem interessante aqui, ela falando que hoje em dia, né, existe uma romantização da obesidade. E aí, associada a essa romantização, existe a questão da gordofobia, que é o preconceito às pessoas que estão acima do peso. E que isso acaba influenciando totalmente no tratamento, influencia Sim, no próprio diagnóstico, porque às vezes você olha para a pessoa e fala assim, ô fulano, você está acima do peso, a pessoa, você é gordofóbico. Não, a gente está tentando ajudar essa pessoa, tipo, dando um conselho, porque às vezes a própria pessoa tem dificuldade porque ela acha que é normal estar acima do peso. Ah, não, são só alguns quilos a mais, então não tem problema. Só que você sim, não ganha 10 quilos em uma semana, assim como você também não vai perder esses 10 quilos em uma semana. exatamente. Então, isso é uma questão, isso foi interessante essa pergunta dela falar, porque, na verdade, tem esse preconceito. Hoje em dia, a gente está sofrendo uma era onde tudo, você está tendo algum tipo de preconceito, né? É claro que, às vezes, tem Uhum. ela te faz você ter uma abertura maior das coisas, maior número de informações, mas nós não podemos nunca romantizar um problema de saúde. Entendeu? É aquilo que eu falo. A obesidade ela tem que ser tratada como doença. Ela é uma doença, então ela tem que ser tratada como doença. Então nós, como profissionais de saúde, temos o papel de fazer com que a gente melhore esse quadro da população, diminuindo esse problema que é essa doença que é a obesidade. E tem um dado interessante da Federação Mundial da Obesidade, né? Que o Brasil ele está entre os 11 países onde vive o maior número de mulheres obesas. Eu, como mulher, isso me preocupa e muito, porque, por exemplo, a mulher já tem uma tendência natural a ganhar peso na gravidez, ela já tem uma tendência fisiológica, não, acho que a estrutura corpórea dela já tem uma predisposição a um acúmulo maior de gordura em determinadas partes. Então, se você já Sim, fica negligente em relação a isso, e aí vendo um dado desse, né, entre os 11 principais países com as mulheres obesas, isso é muito, muito alarmante. muito preocupante, exatamente. Mas é aquele negócio, nosso papel é
eu como nutricionista, eu falo que o meu papel todo dia é sempre estar conscientizando a pessoa, estar incentivando as pessoas a melhorarem, sim, a sua qualidade de vida. Então, quando eu Uhum. falo que o maior número de pacientes meus é obesos, diabetes, que é outro tema importantíssimo, que tem muita informação para a gente poder conversar também, que é claro que é muito pouco tempo, né? 1 hora, não dá para a gente fazer muita coisa, mas o meu papel é esse, e o papel de vocês também é estar acompanhando. Então, com esse projeto que vocês fizeram aí, eu acho que vai abrir bem a cabeça e a visão daquelas pessoas que às vezes até mesmo é diabético e nem sabe, entendeu? Então, Uhum. assim, é um incentivo, é uma coisa que vai vir ajudar muito, ajuda tanto eu como profissional, tanto vocês no laboratório, e ajuda a população como um todo. Sim, com certeza. Márcio, como eu sei que você está com o horário, né, um pouquinho É, eu tenho uma apertadinho, reunião, então, mas achei que ia ser pois mais rápido, é. gera assunto, 50 minutos a gente já está aí, ó. Ah, mas eu falo muito, então não tem como ser uma coisa tão rápida. Eu falo muito também, mas assim, eu não sou muito acostumado, eu não sou muito de fazer live, eu acho que é a segunda ou terceira live que eu faço, fiz há muito tempo atrás, mas eu acho interessante trazer informação, então assim, eu na consulta eu falo bastante, não tem vergonha não, mas eu sou mais calado, mas foi legal, fluiu bastante, eu achei bem interessante que a gente trouxe informações, espero que o pessoal tenha gostado, espero que a gente possa estar trazendo informações importantes pro pessoal e participe da campanha em Andrelândia, Minduri, Arantina e São Vicente. É isso? Isso, a Argentina vai ser no dia 8/7, lá na praça, vai ser na parte da tarde, então é de meio-dia às 4. A gente vai estar fazendo a Uhum. dosagem da glicemia capilar e tudo. Vai ter sorteio, vai ter muita informação, vai ter. Nossa, a gente vai fazer bem uma baguncinha lá. No dia 16/7, a gente vai estar na Praça de Minduri, que é num sábado, então a gente vai estar lá na parte da manhã, de 8 ao meio-dia, lá no centro mesmo, em frente ao laboratório. Legal. No dia 23, no dia 23/7, a gente vai estar aqui em São Vicente, lá na Praça Central, ali perto do Globo. Então, vai Uhum. ter sorteio, vai ter muita coisa legal. E no dia 30/7, para a gente encerrar, vai ser a Arantina, que também vai ser ali na Praça Central, ali perto da igreja, né? Legal. Com sorteio, dosagem capilar. Então, quem tiver alguma dúvida a respeito de, será que eu posso ter diabetes e tudo, só ir lá em jejum, a gente vai fazer a dosagem capilar. Se o seu valor der um valor acima da média, do normal, a gente vai te orientar a procurar o laboratório para a gente ter confirmação desse diagnóstico, né? Então, qualquer resquício de dúvida, eu gosto de falar muito assim, às vezes a gente tem dúvida. Reparou que tem uma formiguinha andando ali no seu banheiro despretensiosamente? Fica esperto. E, Às vezes tem uma feridinha ali que não sara. Às vezes tem uma coisinha assim que você acha que não está normal. Não deixa de investigar, porque quanto antes diagnosticar, melhor. melhor exatamente, está certo, é isso aí. Mas muito bom, muito bom. Até uma próxima vez, de repente. Muito obrigado por tudo aí. E vamos deixar essa live salva. Eu acho bem interessante deixar, porque Sim, tem gente que sim, com viu, certeza. pode ter uma oportunidade de ver novamente e pegar as informações que a gente deixou aí. Valeu? Com Muito obrigado. certeza. Queria te Valeu. agradecer muito a sua participação em nome de todos da Unilab, né, de ter se disponibilizado, tirado um tempinho para a gente. Espero que a gente tenha outras oportunidades de trazer mais informação para as pessoas, né, que eu acho que isso é muito importante. Mesmo em era de internet, onde tudo está na palma da sua mão, às vezes é importante ter alguém para te levar aquilo, né? Meu Então, norte. a gente está fazendo de coração aberto, porque o que a gente quer é levar informação e ajudar as pessoas mesmo. Nosso intuito com essa campanha é justamente isso, né? E te agradeço, e quando você puder, dá um pulinho lá nas nossas ações, que vai ser um prazer imenso te receber lá. Valeu, Cássio. Obrigado. Tchau. Valeu, Boa Márcio, brigadão, tchauzinho.